Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, hoje um bate-papo aqui nesse podcast interessante, né? Um programa com auditório. Hoje eu estou recebendo aqui o vereador de passagem, né? Ele hoje está como suplente, Antônio Rodrigues, vereador de Mauá pelo Partido dos Trabalhadores, estou recebendo ele aqui. Também estou recebendo aqui o professor Cláudio Desidério, Bob, né? O professor conhecido como Bob, é o Bob Esponja da escola. E também estou com uma plateia maravilhosa aqui, a plateia hoje é do Dom Bosco. E aí pessoal, tudo bem? Que bom! Nós teremos aí, várias perguntas. Uma delas eu vou começar conversando aqui com o Antônio Rodrigues, para saber um pouquinho dele, um pouquinho do que rola hoje na política brasileira, né? Uma aula para vocês aí também, para conhecimento da política brasileira, né? O que rola nesse período e as coisas que a gente precisa deixar que são marcantes, importantes. E até os alunos que estão presentes aí hoje, hoje estamos presentes aqui com o colégio, como é que chama o colégio? Dom Bosco! O colégio Dom Bosco, da Vila Matilde, aqui alunos do 7º e 8º ano. E por isso tem também aqui presente o professor Bob. Tudo bem, pessoal? Rodrigues, Antônio Rodrigues. Isso. Então, nós vamos participar agora das perguntas. Eu vou iniciar conversando aqui. Antônio Rodrigues, vai a minha pergunta para você. Eu gostaria que você falasse sobre você. Quem é Antônio Rodrigues? Primeiro, eu queria dar bom dia, agradecer ao Dr. Paiva, agradecer ao professor, a Priscila e aos jovens, né? Muito obrigado. Quem sou eu? Primeiro, eu queria esclarecer outro fato. Eu não sou vereador de Mauá, sou vereador de Diadema. É Diadema, rapaz. Mauá, é Diadema. Então, eu falei Mauá, foi sem querer, porque eu morei em Mauá. Então eu sou de Diadema. Eu, na verdade, apesar da minha pouca idade, eu vim da roça, cheguei em 74, entrei na Volkswagen do Brasil e entrei no movimento sindical e no movimento popular. E priorizei toda a luta dos trabalhadores. E a partir daí, em 89, eu fui eleito pela primeira vez e exerci 5 mandatos de vereadores. Fiz vários projetos interessantes, né? E foi nesse momento que o senhor acabou ingressando no PT? Não, na verdade... Não existia o PT ainda, né? Não, na verdade, assim, não tinha o PT, mas na verdade eu trabalhava na roça, no interior de São Paulo, próximo da cidade de Jales, Santa Fé do Sul. Eu nasci em Santa Fé do Sul e conheci um senhor de 92 anos de idade que foi meu professor. Ele andava montado num burro, ele dava aula de política e da Constituição para a gente na época. E ali eu já me integrei nos sindicatos rurais. E a partir daí eu vim para a cidade em 74, me envolvi nos sindicatos metalúrgicos, um dos sindicatos mais combativos, né? Metalúrgico do ABC. Sim. E depois veio essa perseguição dentro da Volkswagen, que acabaram me mandando embora em 78, que estava na época a caça às bruxas, né? E a partir daí eu nunca mais saí da luta, continuo até hoje, mas sempre aprendendo. Inclusive vou aprender muito com esses alunos hoje. Vai gostar dos alunos, são muito bons. Os alunos são muito, muito bons. O vereador Antônio Rodrigues, por favor, eu gostaria de saber com você quais foram, durante esse período, quando você ganhou a primeira eleição, o que você sentiu como vereador? Qual é a função do vereador dentro da Câmara Municipal? Eu, em primeiro lugar, quando eu me elegi vereador, eu procurei me saber o que era o poder legislativo. Primeiro, fui estudar o regimento interno da casa. E depois eu me escorei num chamado porrete, que é a população organizada, nas reuniões do movimento popular. E a partir daí eu comecei a desenvolver o mandato. O projeto, eu tive no meu primeiro mandato, o projeto mais importante que eu tive foi que eu diria um dos mais importantes foi quando eu acabei com aquela aposentadoria especial. Nós acabamos em Diadema e acabaram em Santo André, aposentadoria especial que tinha os parlamentares, que não era o INSS, era um especial. E depois o deputado Gouveia acabou no estado de São Paulo. E acabou ele perdendo a eleição mesmo fazendo isso, que era uma coisa que nós interpretamos que não era justa. Mas fiz muitos projetos importantes de lei, por exemplo,
outras atividades que não cabe projeto de lei, mas foi atividade nossa, foi a saída de Santos ali no quilômetro 20, não existia aquilo, foi uma luta nossa, com muita luta, paramos a imigrante e tudo, e nós conseguimos aquela abertura. E muitos outros projetos importantes, né? E Outra isso, pergunta, no primeiro mandato, agora eu tenho pelo menos Não, mais sim, 5 você teve mais projetos. cinco mandatos, deixa a nosso Isso. bate-papo vai continuar aqui, porque eu tenho assim, quando o senhor escolheu o Partido dos Trabalhadores para se filiar, foi uma questão ideológica, foi em consequência do sindicato, foi por conta da luta que vocês tinham, enfim, quando você optou por ser do PT? Primeiro, porque eu começo a ler história, sou professor de história, porque eu gosto de ler história. Isso é importante. E a história me mostra a Revolução Francesa, onde ali já começou a discussão direita e esquerda. E eu Sim. sempre fui um cara de esquerda, aprendi a Que ler. era o Jacobino, Exatamente, exatamente. Você conhece até mais do que eu, Sim, claro, com entendeu? E é o tema que nós estamos Isso. trabalhando com o pessoal do... E aí Oitavo nisso aí, volume. Exatamente. E a partir daí eu tomei uma decisão, porque a esquerda é sempre do lado daqueles que mais precisam. Sim. Dos mais necessários. E a direita é aquele que mais explora a classe trabalhadora. E aí eu militava no sindicato, na empresa, participei de comissões de fábrica, de CIPA, e aí eu optei pelo Partido dos Trabalhadores que mais me aproximava, né? Ou seja... E o líder também do lado de esquerda. era... O líder foi meu presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, que era o Luiz Inácio Lula da Silva, Hoje né? presidente, E a partir daí a luta não parou mais. Vereador, então o senhor escolheu por esse motivo. Exato. Uma avaliação política no governo da cidade. O que o senhor da cidade de Diadema? Porque nós estamos aqui, vamos sair na rede, rede TV de Diadema. Eu acho que é muito cedo para avaliar ele, mas ele está deixando a desejar. Ele Falo do que saiu. Do que saiu, não tem, ele tem história. Olha, qualquer pessoa que tenha 5 mandatos, não tenha 5 mandatos à toa. Ele teve 4 mandatos, não teve 4 mandatos à toa. Ele trabalhou muito. Qual foi o erro que houve nele? Você acha que ele errou agora nessa Ele outra? errou, não errou, ele trabalhou muito, mas não fez muita propaganda, não, a assessoria de imprensa dele não era boa, a secretaria não era boa, não divulgou como devia divulgar, enquanto o atual prefeito que está hoje está divulgando tudo que aparece, até uma caixa de marimbondo que ele acha, ele divulga, entendeu? Que é uma coisa legal, né? Então eu entendo que houve assim, falha de estratégia, uma certa questão, e outra, achou que tinha certeza que as eleições estão ganhas, eleições nunca estão ganhas. Você tem que primeiro ganhar as eleições para depois tomar posse, para depois dizer que as eleições estão ganhas. Perfeito. Uma visão hoje, como que o senhor pode falar sobre tudo que aconteceu? Vamos buscar lá atrás. O Lula, ele foi candidato a primeira vez ganhou, a segunda vez ganhou. Óbvio que ele foi candidato 10 vezes antes, mas falando assim, quando ele ganhou para presidente, quando ele assumiu a primeira vez, ele foi reeleito. O senhor fazendo parte do Partido dos Trabalhadores, por que ele não saiu candidato quando a Dilma assumiu, porque ele não poderia assumir naquele momento, porque ele estava saindo do segundo mandato, podia só 2, por que a Dilma não tirou só um mandato e ele se candidatou novamente naquela oportunidade? Na verdade, se eu tivesse condições, eu pediria para ele candidatar no lugar da Dilma, eu pediria. Mas você sabe que as questões políticas são mais profundas. Até o respeito que ele tinha pela presidenta Dilma, né? Que essa mulher, ela combateu a ditadura na sua juventude, ela tem toda uma história linda. E acabou montando, que eu não entendo, e montaram um golpe para derrubar ela, porque então, todos nós fazemos prestações, todos nós devemos, atrasamos um pagamento. E a desculpa o senhor acha que então o senhor atribui o impeachment da Dilma, na sua linha de raciocínio, o impeachment da ex-presidente Dilma foi um golpe? Para mim foi um golpe, inclusive, articulado pela extrema-direita com a participação do Michel Temer. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Michel Temer saiu candidato, ele era vice dela, né? Então ele não era extrema-direita, ele era esquerdista, do meu ponto de vista. Agora, o senhor, nós debatendo aqui esse tema, o que aconteceu com a Dilma, então, foi um golpe, na opinião do senhor. Exato, na minha opinião foi um golpe. E o senhor não acha que, a minha opinião, tá? Eu vou ser sincero com a minha opinião, a minha visão externa, assim, com todo o respeito que eu tenho por todos, mas, assim, eu acho que houve, com ela, não foi um golpe, eu acho que houve uma traição interna, primeiro ponto.
Você acha que houve um desgaste? Houve um desgaste da imagem dela com relação que ao... refletiu no próprio partido, posteriormente. Sim, acho, nós debatendo aqui, eu acho que houve um desgaste que ela poderia, ao invés de ser impeachmentada, ela poderia ter, sei lá, renunciado para que assumisse o vice para ela não ficar mal na situação, até porque naquela ocasião estavam surgindo várias evidências de corrupção, né? Porque a gente não pode falar pelo outro, mas eu entendo que a gente não responde pelo crime do outro. Cada um responde pela sua responsabilidade. Mas eles estavam atribuindo vários crimes aí às pessoas que não tinham nem nada a ver com crime. E tanto é que contra ela não tinha crime nenhum. Sim. Não existiu crime nenhum, né? Ela foi excluída, eu acho que ela perdeu o apoio que ela tinha, né? Você acha que houve uma perda de apoio, né? Só quero responder completo agora. Em primeiro lugar, vocês que são mulheres, vocês não sabem o preconceito que tem. E pela primeira vez na história, uma mulher foi presidenta do país. Começa por aí. Segundo, os deputados não aceitavam isso. O que houve? Houve uma antecipação de um pagamento do banco que pagou as contas, por exemplo, as contas que tem o Bolsa Família, por exemplo. Aí começaram a dizer que ela deu pedalada, que ela fez. Então criaram uma história. Não tinha criaram a narrativa das pedaladas, que é normal, né? Exatamente, não é de à toa, criaram a narrativa. Que é normal, né? E aí esclarecendo você. Você só pode, por gentileza... Não, só concluindo aqui. Não se dá... O Michel Temer de extrema direita, foi um acordo que fizeram, ele foi vice, mas ele, quando ele foi só por ser vice, ele não virou de esquerda, ele continua de direita até hoje. E aí é bom esclarecer isso. Tá. Didaticamente, só para o pessoal que está acompanhando, o que é pedalada para o pessoal que não conhece? O que são as pedaladas? O que são as pedaladas, né? por gentileza? Aí que estão aí, o pessoal que está nos assistindo. Eu vou dar um exemplo, falar mais devagar, porque eu estou pressando, porque de lá eu estou pegando o ritmo. Por exemplo, os bancos fazem pagamento. Ok. Né? Faz pagamento do Bolsa Família. Aí de repente faltou o dinheiro do governo, os bancos antecipou esse pagamento. Aí os caras transformaram isso como se fosse uma pedalada, né? Só criaram um fato. Na verdade, ela criou um empréstimo, como todos nós pegamos empréstimo. Aí os deputados machistas, a maioria, e outra de extrema direita, queria derrubar ele, e o Michel Temer ajudou. Né? Foi um vice-traidor, né? Ajudou, porque ele ia poder, acabou dizendo que era isso, que era aquilo e acabou derrubando ela. Então isso é a pedalada, vem a ser o chamado pedalada na linguagem. Então quando fala pedalada é porque ela usou o dinheiro que não tinha, né? Gastou mais do que não tinha. Gastou, mas não tinha nenhum empréstimo, ela fez um empréstimo, né? Ela pegou um dinheiro emprestado com o banco. E por que não houve esse esclarecimento? Que houve na época. Não. Fala assim pedalada. Quando você fala pedalada fiscal, dá a impressão que estava gerando mais fisco, né? Para poder cumprir. Se os caras queriam caçar ela, doutor Paiva, se os caras queriam caçar uma mulher, os caras não iam explicar mesmo. Até hoje tem muita coisa que eles não explicam. E por isso que aconteceu isso. Eu vi que várias pessoas foram presas, né? Cometendo crimes, e ela não foi presa porque não tinha crime contra ela. Primeiro ponto o ponto que eu vi que a Dilma não foi presa, não respondeu processo criminal algum nessa parte. E a outra coisa foi quando fizeram o impeachment dela, quando o Senado caça a carteira dela de presidente da República, eles mantiveram o direito político dela, né? E mantiveram os bônus que ela teria como presidente também, né? Pessoal, para vocês terem conhecimento, quando um presidente da República afasta do cargo aposentado, ele sai de lá, ele mantém proventos. E ele mantém ainda todas as prerrogativas de um ex-líder de uma nação. Então ele tem direito à segurança, ele tem direito a funcionário interno na casa para cuidar dele, ele continua com veículo oficial, ele continua com um benefício vitalício dele. Enquanto ele for vivo, ele tem essa assistência do governo por ter sido líder de uma nação. Então... ele continua com esse direito. E esse direito foi concedido a Dilma. Ela não perdeu o direito. Ela não perdeu esse direito quando deu o impeachment dela. E em tese ela perderia. Mas ela... Como não tinha nada contra ela, que na verdade era só uma substituição mesmo, era só uma substituição, então eu quando falo em golpe eu já fico preocupado porque o golpe é complicado, é igual karatê, né, gente? Agora, a Dilma... Eu sempre falo brincando, né? Às vezes eu falo brincando nas minhas palavras, eu pergunto, o que você acha do karatê? É um golpe. O pessoal fica falou. E eu já falo, o karatê é bom, porque o cara não ter é triste. É verdade.
O Então, vamos lá. senhor acredita que essa questão do governo da Dilma acabou manchando um pouco o partido, o PT? Olha, não, Com essa tendência? Eu acho, na minha opinião, para quem tem uma consciência política, não manchou porque ela não houve. O doutor mesmo acabou de provar aqui agora, não houve nada que provasse que ela roubou, que fez alguma coisa. Chamou pedalada, inventaram o nome de pedalada que não explica por causa que ela tomou um empréstimo para poder pagar as contas, para acertar as contas. Então não houve mancha. O que há, na verdade, hoje é que tem uma política de extrema direita contra o PT que acha que todo mundo, entendeu? Inclusive tem pobre com cabeça de direita, pobre pensando com cabeça de direita, que acha que todo mundo consegue ser rico com facilidade sem explorar os outros, né? Então essa é a questão. O que a gente vê também é essa questão de haver extremo dos dois lados, né? Sim. A extrema direita e a extrema esquerda. Eu Né? só ouvi, né? Isso é uma tendência hoje, né? Isso é bastante complicado. Tudo que é extremo é ruim, né? O que eu vejo hoje politicamente é que ambos os lados preferem se atacar do que apresentar projetos, né? Então, Isso vamos chegando agora aqui, ó. Falando do projeto, foi bem se falar. Quando o vereador, ele trabalhou na Secretaria do Transporte. Qual foi quando você trabalhou na Secretaria do Transporte, qual era a necessidade maior da população? Mas eu quero responder a pergunta dele rapidinho, só me permite, tá? Porque não pode ficar no ar. Por exemplo, temos projeto. Lula tem projeto, por exemplo, agora mesmo. A direita não quer aprovar, está aí abertamente, que a pessoa não pagar imposto de renda ter 5 mil reais. Eles estão criando problema, querem levar para 15 mil, criando uma maior situação, entendeu? Para poder prejudicar o governo Lula. Essa dos 5 mil, quem ganha até 5 mil não pagaria imposto. Exatamente. É uma promessa de campanha. Exatamente. Não, Agora, sim, mas está no Congresso Nacional, mas é uma promessa de campanha que o Lula está cumprindo. Quem não está cumprindo é o Congresso Nacional, que não quer aprovar. Mas ele queria aprovar para que estendesse até pessoas que ganhassem um pouquinho a mais. Que às vezes eu vou falar para você assim, ó. O que acontece? Às vezes a pessoa vai ganhar 5 mil reais, eu vou falar como empregador, tá? A pessoa vai ganhar 6 mil reais de salário, ele quer pedir para você registrar ele com 4.900 e pagar o resto por fora. Aí fala, e não pode ser na conta do Pix. Por quê? Porque se caiu na conta dele, ele ganha 6 mil, ele vai pagar os 27% de imposto. Enquanto, se ele ganhar só 5 mil, ele não vai pagar o imposto. Então, a intenção de que fosse feito, que eles estão pleiteando, que aumente esse valor, porque eu acho que 5 mil eu acho que poderia aumentar para 10, para ajudar os funcionários, aqueles que são... isso aí não afetaria rico, não afetaria quem tem dinheiro. Isso aí afetaria quem são os trabalhadores. Porque hoje a classe trabalhadora, ela vai ganhar 3 salários mínimos, já deu 5 mil. Tá, então, se o cara ganha 5 mil reais, ele já vai pagar um imposto de renda que já vai fazer uma levada. Para isentar o do pagamento de imposto, óbvio que isso aí é para quem realmente é carente, é pobre. Então, essa é uma discussão até chata que eu nem gosto de fazer. E agora, complementando o que o senhor falou, óbvio, tem os projetos. Qual foi o melhor projeto que você fez na cidade de Diadema? Fiz vários projetos. E recentemente eu fiz um projeto que, para mim, é um projeto simples, mas para mim de muito valia. Eu vou pegar do recente, vou falar 3 projetos importantes. Eu fiz um projeto recentemente, porque cadeirante, ele parava, né, nesse estacionamento rotativo. Se não tivesse vaga, ele parava no lugar, era multado, o aposentado. Recentemente eu fiz um projeto e acabei com isso. Hoje, se a vaga dele estiver ocupada, ele pode usar qualquer uma. Colocando o cartão lá de identificação? Colocando o cartão, pode pagar em qualquer lugar. Outro projeto que eu fiz no decorrer foi o projeto de Diadema. Eu presenciei, até é bom para a juventude ouvir isso, eu presenciei numa noite em Diadema. Diadema é a cidade das mais violentas que tinha. Presenciei numa noite, vi 3 jovens assassinados. Inclusive, debaixo de uma passarela da imigrante, tinha 4 jovens, depois vi um rastro de sangue seguir, tinha mais um. E a partir daí eu e o vereador Amardito fizemos uma lei fechando os bares e comércio irregular na cidade. Essa lei ela foi discutida até na Inglaterra, nas universidades da Inglaterra. Reduziu em 95% a criminalidade de Diadema. Fechando os comércios às 22 horas. Porque tinha muito boteco, comércio irregular, e o pessoal usava isso para ponto de droga, coisa mais. E as pessoas, e o armamento, muitas pessoas armadas também, houve um trabalho assim. E esse projeto ele
foi debatido praticamente no mundo inteiro, mas principalmente na Inglaterra. Esse projeto que foi da minha autoria, ou seja, os bares podiam abrir, mas às 11 horas tinha que fechar. E se ele não era proibido fechar, desde que ele fosse completamente regularizado, com segurança, não fazer barulho para os vizinhos, entendeu? Podia funcionar a noite toda, mas com essas condições. E o senhor tem algum projeto relacionado ao transporte público? Tem. Eu sou especialista em transporte público. Por exemplo... Que se discute muito mobilidade exatamente. hoje, né? Eu já trabalhei, a minha especialidade, meu mandato é transporte público. Inclusive, eu fui o primeiro, um dos projetos que eu plantei em Diadema foi você andar na cidade toda com apenas uma tarifa. Oh, bacana. Não só, você andava a cidade toda com apenas uma tarifa e depois você ia para Santo André, São Mateus, São Bernardo, Jabaquara, qualquer outra tarifa. O governo anterior e o governo Tarcísio criou, está cobrando, o governo Tarcísio, que é de extrema direita, criou uma taxa dentro do terminal. O cara tem que pagar 1,25, se não fala a memória, né, Henrique? Henrique Araújo está aqui no sino, de diferença. Mas isso foi que nós criamos daí. Ajudei a criar também o bilhete único. E hoje eu trabalho, inclusive, Diadema, inclusive nas prefeituras do PT, uma luta muito grande para criar tarifa zero. Porque eu acho que o transporte coletivo tem que ser prioridade. O transporte coletivo você não beneficia apenas do trabalhador, você beneficia até aqueles que querem ir de carro, porque você vai diminuir o trânsito. Mas você tem que dar qualidade para o transporte. Zero, né? Hoje a tarifa zero é uma discussão. É a linha nacional. É projeto do Gilmar Tato a nível nacional. E a acho nível que tem nacional, que investir para isso. A tarifa zero. Tá? Bom, agora nós vamos fazer uma pausa que nós vamos trazer algumas perguntas dos alunos, né? Tá chegando um horário aí que nós vamos continuar aqui no pod, mas nós vamos, os alunos vão ter que fazer a pergunta. Professora Carol, vamos lá, professora. Quem faz a pergunta? Sou do 8º B e vim fazer uma pergunta aqui. Qual o futuro que o senhor deseja para a sua cidade? O futuro que eu desejo para a cidade é a minha luta constante. É que todos cidadãos de Diadema tenham direito à moradia, ao transporte coletivo digno e à saúde, que é uma das prioridades. E muito mais. E o direito de viver em paz e todo mundo empregado e ter uma distribuição de renda justa. Próxima pergunta. Obrigado, vereador, pela resposta. Obrigado, Antônio. Vamos, quem é o próximo? Prazer, sou Isaac, do 7º ano. Como equilibrar apoio aos bares e comércio local com a segurança e a lei municipal existente? Na verdade, Isaac, a tua pergunta é boa. Nós reduzimos a criminalidade de Diadema. Agora tem que ter muita conscientização, inclusive da população. Não é fácil. Mas isso em Diadema, nós implantamos em Diadema, não quer dizer que acabou com o crime, que é muito difícil, que o crime não é um localizado, é geral, né? E aí, com essa lei que nós fizemos, tinha muito bar irregular. Aumentamos a fiscalização, uma fiscalização onde a GCM, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a fiscalização da Prefeitura. E se pegasse ou não cumprisse essa lei, esses bares eram multados e fazia eles regularizar a documentação, porque tem muitos barzinhos pequenos que não tinha documentação não regular, servia como ponto para as pessoas passarem droga ou até se esconder arma. Tinha lugar lá que os caras escondiam arma dentro da geladeira das pessoas. E aí o crime acontecia. Aí nós fizemos um estudo, através de uma assessoria de um médico, quando nós implantamos essa lei, que os crimes começavam na sexta-feira, né? E aí se estendia até o domingo. Inclusive, essa noite que eu presenciei 13 crimes foi numa sexta-feira para o sábado. Perfeito. Obrigado. Vamos lá, o próximo que vai ter pergunta. 7º ano perguntou, 8º ano, agora 8º ano novamente. Vamos lá. Qual foi o projeto mais difícil de você realizar? Seu nome é? Qual o projeto mais difícil de você realizar? Vamos lá. O projeto mais difícil que eu realizei, eu acho que foi a questão da aposentadoria especial, que deu uma briga danada. Esse foi difícil. E também para implantar esse projeto de fechamento dos bares, inclusive eu fui até ameaçado de morte, fechar os bares às 11 horas da noite, porque o próprio dono de boteco que estava envolvido com o crime começou a ameaçar a gente, mas a gente teve coragem e enfrentou. E quantos projetos que beneficia a classe, que de uma certa maneira beneficia a todos, é difícil de implantar. Agora tem projetos também que a gente fez da educação que não foi fácil.
por exemplo, um projeto que hoje até não existe mais, que era a questão de as aulas culturais, principalmente a aula de música nas escolas, nas escolas municipais, né? E hoje não existe mais. Até foi uma coisa que eu fico muito triste com isso, né? Um projeto que não deu certo, não vingou, né? Na verdade, ele deu certo, mas como tem custos, os caras vão ter outras prioridades. É melhor você fazer uma coisa que aparece que investir nas crianças, né? Na área cultural. Hoje investir na criança é tudo, porque os pais já investem na criança, porque uma das coisas que a gente vai conversar aqui, que é esclarecer para os alunos a seguinte situação. Hoje, quando você fala em escola pública, é difícil, porque o acesso público ele é difícil de uma escola particular, onde você tem uma assistência dos pais constante, que tem um custo para o pai. Ser funcionário público hoje é difícil demais, porque em detrimento de outros, tem funcionários públicos de qualidade e tem outros que usam o serviço público como um encosto. Passei no concurso público, estou sossegado o resto da vida, se vai dar aula ou não vai, eu vou receber, e aí cai nesse achismo. É uma das coisas que, inclusive é o que eu pretendo bater em cima disso aí, que é o quê? Acabar, veja bem, acabar com a estabilidade do funcionalismo público. Acabar. De maneira que, se você está trabalhando corretamente, você permanece no serviço. Se você não está trabalhando corretamente, você pode ser demitido. Por quê? Porque hoje tem estabilidade, ele é funcionário público, passou no concurso, ele não pode ser demitido. Então tem que acabar com isso. Então eu acho que tem que haver a responsabilização desse funcionário. O cara só é demitido quando ele comete um crime do absurdo. Um crime que gerou um movimento popular, uma ação, enfim, que deu um movimento, aí acontece dele ser ou afastado, ou aposentado, ou excluído do emprego. Muitas vezes ele entra na justiça e ainda volta. E a qualidade do trabalho fica difícil. Sim. Então, hoje eu penso que quebrar essa estabilidade já seria um prato lotado aí, viu, vereador? Vocês são a favor da privatização do serviço público? Eu particularmente, penso que o poder público, se ele puder, veja bem, se eu for parar para analisar com relação a pensamento da esquerda, por exemplo, a privatização não é legal. E eu, passando para pensar do outro lado, eu acho que a privatização torna-se melhor para o governo. Por quê? Por conta dos maus profissionais que existem na cadeia de comando como funcionário público. Ou seja, tecnicamente a qualidade do serviço seria melhor. Agora, por que a qualidade do serviço? O Antônio vai poder falar sobre, é óbvio que ele é contra a privatização, mas assim, em alguns aspectos eu acho que é bom. Primeiro, por quê? Porque quem são os funcionários públicos? Eles passam de ser professores da rede pública para serem os supervisores. Então, o serviço será supervisionado e aí quem vai trabalhar no serviço, quem vai trabalhar com aquele serviço, ele é seletista, aí pode mandar embora. Deu para você entender? Não precisa privatizar. Não precisa privatizar. Basta você alterar a lei orgânica para que o funcionário público que não prestar serviço de forma adequada possa ser dispensado. Se mudar essa lei, a lei para que ele pode cancelar o contrato dele, mesmo ele sendo concursado, automaticamente você não precisa privatizar. Entendeu? Não precisa privatizar. Por quê? Porque quem trabalha no serviço público vai dar o seu melhor, que hoje, infelizmente, você sabe. O pessoal fala, quando depende do setor público, já entra corrupção. Aí já entra aquele que são atendidos, quem é amigo do peixe é melhor, aí já uma série de coisas que vai. Então, para acabar com isso, eu acho que se alterar a legislação para que o funcionário público, a estabilidade dele seja flexível, aí automaticamente, ele ficando com a estabilidade dele flexível, ou seja, na produtividade dele. Sim, isso ele tem que apresentar competência. Se ele não der continuidade no estudo, por exemplo, professor de história. Sim. Vou colocar você professor de história. Você é funcionário público.
Você é professor de história, você se contenta. De vez em quando você vai fazer um cursinho porque você vai pontuar e você vai ter um aumento sobre aquele cursinho. Mas não que você tenha montado o aprendizado, você só quer o diploma, para na verdade. E aí o que acontece? Tanto faz se você der continuidade ou não. Isso tem que parar. Isso tem que parar. A estabilidade do funcionalismo público, ela tem que ser estarrada. Tem que parar. Não deu certo? Tchau. Dá vaga pro próximo. É o meu pensamento. Não precisa privatizar. Você não precisa privatizar. Basta você mudar a lei orgânica. Só isso. Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Eu não quero... dois assuntos. Vamos ver o Antônio, o que o Antônio vai falar. Ó, primeiro, pessoal. privatizações, serviço, Anex Mobilidade é um exemplo em São Paulo. Privatizou, está muito ruim o transporte, é uma área que eu conheço. Inclusive é um problema, tá todo dia na televisão, a garotada está todo dia na televisão. O que você deve privatizar? Por exemplo, eu não vou privatizar, comprar uma máquina que tem um guincho de 20 metros, 30 metros, para mim fazer um serviço que eu vou fazer uma vez por ano. Esse serviço deve ser privatizado. Agora, saúde. É terceirizado. Saúde, transporte, pois é, mas quando você privatiza, saúde, transporte e educação tem que ser. Agora tem um problema, Paiva, que você ser o quê? Não, saúde, transporte tem que ser público, estatizado público. Agora, qual o problema do funcionário público? Olha, eu trabalhei de diretor e tive alguns problemas. Eu estou errado com o meu pensamento? Não, deixa eu chegar lá. Vamos chegar lá. Você está deixando eu falar, agora daqui a pouco eu não vou concordar com a sua opinião. Tem que ser, senão não dá, né? Nem quero que nenhum concorde com a opinião. Vamos debater para a gente crescer junto, né? Sim, por isso que a gente está fazendo esse podcast. Aí por isso que eu falo agora, o que ocorre? Tem chefe muito ruim no funcionário público. Olha, eu no SP Trans, eu cuidava juntamente a minha equipe de 7 mil ônibus. Sabe quantos funcionários tem? Não é fácil. E a gente sabia conduzir as coisas, sabe? Agora tem chefe que é muito ruim no serviço público. Ele faz média com o funcionário e deixa fazer o que quer, porque tem um estatuto que você segue sim. Agora, é uma lei federal. Se você criar algum critério para pegar algumas pessoas que... Tem alguns que abusam mesmo, aí você tem razão. Sim. Mas que a lei federal tem que criar algum critério. Agora isso tem que vir do Congresso Nacional. Não é das prefeituras, não é nem do governo do estado, tem que vir do Congresso Nacional. E aí por exemplo, olha, por isso gente, que algumas áreas são deficitárias, olha, então, com todo saúde é deficitária, todo a respeito. Pública é deficitária. Mas é deficitária, mas graças a Deus que nós temos o SUS com todos os problemas. Eu tenho um convênio médico. Fiz um processo, temos um problema com a minha filha, que ela está tratando fora até agora, porque não conseguiu tratar aqui. Fizeram cirurgia errada no convênio, mas era um maior problema comigo, acabou com a minha vida, um exemplo próprio. Então, mesmo a saúde particular, esses convênios aí, são brincadeira. Eu acho que, graças a Deus, que com todos os problemas, o Brasil ainda tem um SUS. Né? O SUS é um... O SUS ajuda muito a camada, não só dos pobres, é que o pessoal não tem noção o que é o SUS. O SUS hoje ele dá suporte na casa do idoso, ele vai o médico na casa, quer dizer, eles dão total suporte, isso aí não tem o que reclamar. Mas eu falo assim, questão de privatização, o senhor é a favor ou contra? Essa é a minha ponto de vista. Olha, quando você falou privatização, eu sou contra a privatização do jeito que está privatizando. A Sabesp privatizou. Outro exemplo, na minha casa, eu pagava 150, minha conta foi para 500 pau, eu reclamei e baixou para 250. Uma coisa assim, gente, quando você privatiza alguns serviços essenciais, o empresário, ele quer saber o lucro. É o lucro, não quer saber. O metrô, as linhas privatizadas. Eu falo porque eu ando de metrô. Olha, para você jovem, vereador 5 mandatos, nunca deixei de andar de ônibus, tá? Ando de ônibus porque senão a gente fica fresco. Desculpa a expressão. Boa. Até para ir no banheiro você quer ir de carro, né? E tem um carro tudo. Agora, qual o problema? O metrô é um transporte essencial. O metrô funciona. Hoje você chega lá, paga mal aqueles funcionários. Eu chego lá para passar, porque eu sou novinho ainda, não tenho 60 anos, mas já não pago passagem. Chego lá para ver a identidade, precisa chamar o funcionário. Antigamente não será bem recebido, porque o funcionário é bem pago. Hoje o salário daqueles funcionários terceirizados do metrô é baixíssimo e acaba se perdendo a qualidade. E aí você perde mesmo. O trabalho terceirizado hoje, eu sou a favor de terceirizar algumas questões. Mas a exploração é tão grande em cima do terceirizado que aí não dá para você concordar com essa terceirização. Veja bem, entendeu? Em cima do terceirizado tem a cobrança. E a cobrança ela é complicada, porque é muita cobrança e é o que eu falo, tem que ter, você falou uma coisa boa que foi colocar bons chefes. Eu acho que todo para ser diretor de algum departamento tinha que ser cobrado do diretor o conhecimento técnico e a formação adequada. Por isso que eu falo com vocês, estudem. Porque se você for nomeado num cargo desse, você tem a capacitação. Porque falta capacitação
Eu deveria, antes de eu dar o cargo pro João, que me ajudou na campanha, eu devia saber se o João tem condições de ser. Tem perfil. O perfil dele é adequado para assumir aquela função? Não. Aí na hora que termina a eleição, há um achovalhamento assim, joga cargo à torto e direito para quem trabalhou na campanha, o pessoal assume esses cargos e normalmente é cargo de gestão, e quando assumem cargo de gestão, os funcionários que são públicos, que são concursados, vão ser mandados por um que veio sem ser no concurso público e eles não querem cumprir, eles querem que eu te dane. Então, eu acho que tem que mudar esse problema. Quer acabar para não privatizar, que eu acho que às vezes é bobagem a privatização, não privatiza, mas crie-se uma adesão aí na legislação, onde o funcionalismo público ele perde a estabilidade. Ou seja, não é a estabilidade só dos 2 anos ou 3 anos em alguns cargos, porque tem alguns cargos, Secretaria de Educação, da Secretaria, por exemplo, de Segurança Pública, ele tem 2 anos para estabilizar. Se ele nos 2 anos não passar, ele pode ser excluído. 3 anos também, na Polícia Civil, 3 anos. Então, o que acontece? A mesma coisa tem que ser o funcionário público. Não, tem que fazer prova adaptativa, prova constante. Ou seja, ele tem que ser, não digo reciclado, mas ele tem que passar por um treinamento constante. Por uma qualificação. Uma qualificação constante buscando esses benefícios. Agora, quem vai fazer a pergunta para o vereador é a professora Carol. Pois não, professora? Pode fazer a pergunta que a senhora queria. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é uma dúvida não só minha, mas de algumas pessoas que também já se filiaram ao PT, né? E eu gostaria de saber o que o senhor acha da perspectiva que tinha antes ali do partido, na parte ali dos conceitos e dos objetivos, no começo e agora, em 2025. Você acha que está diferente? Você acha que são perspectivas diferentes? Objetivos diferentes? Você fala no partido? Isso, não só o partido em si, como as pessoas que são filiadas. Não, aí. eu acho o seguinte, que nós estamos vivendo uns novos tempos. A internet trouxe uma nova realidade para a gente. Olha, hoje parece que não, mas a gente que acompanha um pouquinho, eu fico até preocupado. Somente com a vinda da inteligência artificial, entendeu? E aí as pessoas tinham muita perspectiva e continuam tendo perspectiva, mas hoje há muitos ataques, que aí o professor T citou, que não vale a pena, tanto de extrema esquerda como de extrema direita. Sim, tá? são ataques dos E quando é extrema esquerda, não é Lula que eu estou falando, não. Lula não tem nada de extrema esquerda. Lula é um católico, faz como eu, recebe hóstia consagrada, entendeu? Não tem nada a ver. Eu falo das extremas. Por exemplo, Porque a extrema é ruim. eu vejo, por exemplo, o que ocorreu não concordo com o que ocorre na Venezuela, é muito complicado. Qualquer tipo de ditadura que não tem eleição democrática é complicado. Mas aí, professora, eu entendo que ainda tem muita perspectiva. Eu, particularmente, a gente não pode perder a perspectiva. Independente do que está acontecendo no mundo, que não é aqui, é no mundo. Olha o que está acontecendo em Gaza, que absurdo que está ocorrendo lá. Assassinando crianças, mulheres. Olha nos Estados Unidos, vai ter revolução com aquele presidente maluco que elegeram lá. Você viu lá o que está acontecendo. Então é no mundo. Então eu acho que a gente não pode perder a perspectiva. Algumas pessoas desanimam fácil, mas eu acredito e acho que a juventude tem que continuar acreditando. E sempre aquilo. Eu vejo a minha esposa, na minha professora, o meu espelho. Eu quero ser igual a ela ou melhor do que ela, porque ela está me passando conhecimento de vários anos de experiência, mas o mundo muda muito rápido e a gente tem que acompanhar essas mudanças. E aí só estudando. Você acha que então hoje a mudança hoje faz a diferença? Óbvio, nós globalizamos a ciência da educação e também do conhecimento, porque na verdade até antes da pandemia nós éramos, quando chegava para nós aqui, chegava o resto do que tinha no mundo, né? Hoje não, hoje saiu na China, saiu no Japão, saiu nos Estados Unidos, sai no Brasil, é o que sai automático, por conta da globalização. Então a pandemia foi ruim por um lado e foi boa por outro. Agora eu quero deixar aqui um aviso para os alunos, para todos os alunos que estão presentes aí, que esse bate-papo é legal, porque eu trouxe aqui uma pessoa que é esquerda, ele é do Partido dos Trabalhadores, ele tem a visão dele, óbvio,
E nós estamos debatendo esse tema aqui que nós achamos importante para vocês. E na história vai acontecer. E lá na frente, inclusive, vai ser história lá atrás. E a gente só é lembrado sempre depois que morre, né? Porque você sabe, todo mundo lembra de Dom Pedro, mas Dom Pedro morreu tem muito tempo. Quer dizer, o que Dom Pedro fazia não importava. Só que está na história. E a mesma coisa como nós temos hoje, há muita gente criticando. Eu acho que há um... Meu ponto de vista, tá? Eu vou falar para o senhor, eu acho que há um vazamento, coisas que eu sou contra, vai. Eu vou falar para você meu ponto de vista, tá? Primeiro, a informação ela é dada a todo momento, mas vaza-se muita coisa. Escândalos desnecessários. Às vezes é errado. Escândalos desnecessários. Por exemplo, eu sou contra a justiça, eu sou contra a parte da justiça, vamos falar com relação à justiça. Eu sou contra o momento de julgamento ser exposto ao público. Eu acho que tem que ser, os ministros têm que ser mais reservados. Ficam vaidosos. Porque a vaidade, ela vai no coração e aí a coisa não fica muito legal e até a credibilidade da população fica deteriorada, fica balançada. E a gente não tem que deixar que isso ocorra. É meu ponto de vista, é óbvio, eu sou só um simples mortal. Mas é meu ponto de vista. Então, alguns erros. Com relação à privatização, eu não posso ser 100% a seu favor, porque eu acho que quando você privatiza, você pode cobrar alguma coisa. E quando é o poder público, é complicado para fazer a cobrança. Um colega não cobra o outro. E às vezes você vai numa escola, por exemplo, você vai numa escola, tá arrumadinho, tá tudo bonitinho, porque a supervisão chega. Se não tiver tudo legalzinho, a supervisão vai pegar no seu pé. E você particular. Agora, quando você vai na escola pública, que você entra lá, tá tudo detonado, o negócio tá... Olha, eu entrei numa escola outro dia, eu vou falar um negócio para você. Tinha 5 diretores, 6 coordenadores, 4 pessoas que estavam sentados lá sem fazer nada. Não foi em Diadema não, né? Não, foi em São Paulo. Já... E o que aconteceu? E o que aconteceu? Eu encontrei, ou seja, vi 14 pessoas sem fazer nada e 4 salas de aula funcionando, sendo que essa sala juntou o sexto juntou com o sétimo, o oitavo juntou com o nono, e as 4 salas de aula estavam 2 salas só, bombando de aluno. Por que bombando de aluno? Porque, que aqui decide juntar porque não tem professor. Com 10 pessoas que poderia ter assumido a aula e dado aula normal para os alunos, mas é o comprometimento. Então eu falo que aí falta responsabilidade e comprometimento. Então eu acho que vamos brigar pela privatização? Não é que é a favor da privatização, mas então que se mude a lei orgânica. Alguém ficou com mais alguma dúvida que queira tirar, pessoal, que a gente vai encerrar esse bloco? Meu nome é Estela, eu sou do 7º ano A e eu tenho uma pergunta para o vereador. O que te levou a ser político? As injustiças sociais, Estela. Eu, criança como você, vi na ditadura militar a casa desse velhinho que me ensinava, ele tinha 92 anos, para ser destruído e colocado fogo. Eu, molequinho pequeno, acho que eu tinha 13, 14 anos, fui mexer, me bateram, me empurraram, me jogaram, as injustiças sociais contra as pessoas mais pobres. E aí eu fui acreditando e fui participando. Quando nós chegamos em Diadema não tinha luz, fui à luta pela luz, conseguimos. Não tinha escola, hoje tem a escola Gregório Bezerra e várias escolas lá que a gente juntava a população e trazia no governo do estado e conseguia essa escola. E nem porque, aí eu fico orgulhoso que as escolas de Diadema, não sei agora que tem um novo prefeito lá de direita, espero que ele faça um bom mandato, tá? Mas as escolas de Diadema, eu tinha orgulho das escolas de Diadema, das escolas municipais, tá? E aí eu dizia para você, tudo que me levou foi dentro da fábrica, foi na roça onde eu trabalhava, a exploração das pessoas, ou seja, de uma minoria contra a maioria. Foi isso que me levou a ser político. E não me arrependi. Tem mais uma. Até hoje, eles sabem onde eu moro, convido qualquer um de vocês para ir na minha casa. Político não fica rico com salário. Político fica rico de outra coisa. Agora, ele às vezes não é culpado. Culpado é os eleitores. Hoje nós temos eleitor que vende o voto na cara dura. Essa eleição foi uma vergonha. Inclusive, o crime organizado está entrando na política também, muita gente batendo palmo. E aí o voto é uma coisa sagrada. Você não pode vender por nada, tem que votar acreditando na pessoa. Não importa se você vai votar da esquerda ou demais, diz que você acredita na pessoa e no caráter da pessoa. Foi isso que me levou a ser político. Tá bom? Vamos lá, próximo. Oi, meu nome é Pietro, eu sou do 7º A.
fazer uma pergunta pra você. O que você acha que vai ser o futuro da política? Ele falou, O Futuro que da você acha que vai política. ser o futuro da olha, política? futuro da política é essa juventude participar mais da política e buscar gente com mais caráter. E principalmente os eleitores. Porque a gente não vive sem política. Você vê sem política é anarquia, é baderna. Entendeu? Você tem que ter sempre um dirigente. E aí o futuro da política é a população ter mais consciência para ter bons políticos. Porque os maus políticos vão para lá porque ele foi eleito. Tem político que foi para Brasília, ele não foi lá para ganhar 40 mil reais, ele foi lá para ganhar milhões, com certos tipos de emendas parlamentares e outras coisas que eu não consigo provar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tem um aluno que quer fazer uma pergunta, deixa ela fazer mais uma pergunta. Bom dia, meu nome é Laura, sou do 7º ano A e vim fazer uma pergunta para o vereador. O que motivou sua decisão de se tornar vereador? Por que o senhor se tornou vereador? Teve outro filho. Não foi sobre. Eu tornei vereador, como disse, assim, eu vi as injustiças sociais, o sofrimento da população, falta de luz, falta de água, falta de transporte. E aí, quando você vai para a política, é uma trincheira para você lutar em defesa desses direitos. Você viu vários projetos que colocou, então foi por isso que eu me tornei vereador. Porque eu acreditava que a gente pode mudar. Né? Legislativa do a Casa Legislativa. A Casa Legislativa é tão importante, ou seja, tem mais importante que o Executivo. Porque você pode fazer uma série de atividades, denúncias e comprar a briga em defesa daqueles que mais precisam. Pessoal, muito obrigado. Gostei muito de vocês. Agora vocês vão dar de vocês terem participado. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo as informações coletadas aqui. A todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, gostaria de deixar aqui o nosso abraço. Nós continuamos aí com os outros podcasts, continuem nos seguindo e vamos ter alguns cortes aí, alguns rios. Espero não ter, né? É óbvio, me exacerbado aqui, falado. A minha opinião é uma opinião de senso crítico, porém construtiva. Eu sempre já, desde o início, eu falei que eu me isento de... apolítico? Sem partido, mas óbvio, eu dou meu parecer como ser humano e como um jurista, como uma pessoa professor, e eu entrevistei uma pessoa que é do Partido dos Trabalhadores, o Antônio, e também o professor Esidério, que é o conhecido como Bob na escola, né? Então, tá aí, nós estamos encerrando, um abraço a todos. Obrigado. Siga nós lá.